Nesta primeira aula, vamos falar a respeito da introdução à eficiência energética. Vamos conhecer melhor o conceito, a definição de eficiência energética aplicada tanto na área industrial quanto na área comercial e também na área residencial, o que é muito importante nos dias de hoje. Então vamos fazer uma introdução a respeito da eficiência energética. A eficiência energética ela pode ser entendida como a obtenção de um serviço com baixo desperdício de energia. É uma definição de Lamberts, de 2004, e é um tema que, logicamente, todos vocês já podem ter percebido que vem sendo muito discutido, né? Então, quando se projeta, por exemplo, a construção de uma casa, de uma empresa, de um prédio comercial, por exemplo, ou até mesmo um prédio residencial, se projeta, né, se faz um estudo avançado a respeito das possíveis introdução, das possíveis interferências solares durante o dia naquele projeto civil. Qual o objetivo desse estudo? Qual o objetivo de fazer esse estudo em cima do projeto? É fazer com que a estrutura, né, ela possa receber a energia solar, né, barata, praticamente gratuita, né, durante a maior parte do dia, de forma que o sol ele possa de manhã, por exemplo, entrar pela janela do quarto e no período da tarde esse sol possa estar incidindo aí, por exemplo, na sacada da sua sala. Então, com isso, nós conseguimos, logicamente, uma economia bastante interessante, bastante considerável de energia elétrica. Podemos empregar a eficiência energética em projetos de edificações, que é muito importante, né? Nós devemos empregar hoje em dia, né, um conceito de eficiência energética sem afetar os serviços necessários à saúde. Então eu não vou fazer um projeto que faça com que, ao invés de ter uma locomoção, uma entrada mais próxima da garagem, eu tenha que fazer uma volta muito grande. A segurança, né? Ou seja, passar por vários locais perigosos. Conforto, ou seja, esse fato de você sair do carro no estacionamento e logo em seguida você já ter acesso ao elevador, ter acesso às escadas para subir no apartamento, é uma questão de conforto. E produtividade, ou seja, ser bastante produtivo aí caso seja um prédio comercial ou industrial, do usuário da edificação. Então, o projeto de eficiência energética, de certa forma, ele não pode interferir nesses itens, né? Itens importantes, nesses fatores importantes, como saúde, segurança, conforto e produtividade do usuário no qual vai trabalhar naquela edificação, ok? A crise energética, que se iniciou lá nos anos 2000, ou até mesmo um pouco antes, ela trouxe aí, logicamente, a questão em evidência da eficiência energética. Não seria mais, ou não é mais possível, não é mais viável nós continuarmos num sistema, né, que não se pensava em eficiência energética, não se pensava em qualidade de energia. Então, o que nós vimos hoje? Nós temos hoje grandes projetos, né, que primeiramente é feito aquele estudo que nós comentamos a respeito da eficiência energética. Então, hoje, a eficiência energética ela é imprescindível num projeto novo e ela está sendo empregada também em projetos já construídos.
de forma que está fazendo uma adequação. Então, a crise energética, que praticamente se iniciou nos anos 2000, ela foi a comprovação de que a geração e o consumo de energia elétrica estavam inadequados. Ou seja, certamente estava tendo mais consumo, ou o consumo, ora ele se equilibrava com a geração, e a geração, logicamente, ela não tinha potência, não tinha energia suficiente para poder atender uma demanda. Por isso, para quem se lembra, né, nós tivemos lá vários apagões, né, de energia no final da década de 90 com o início dos anos 2000, o que levou aí a tão conhecida crise energética, né, que foi bastante ruim para o país. E isso, logicamente, né, a gente está falando aqui de Brasil, mas essa é uma tendência mundial, ou seja, não dá mais para ficar num sistema antigo, onde se pensava mais em consumo de uma forma desordenada, sem ter alguns critérios para você definir como que vai ser, logicamente, a questão da eficiência de cada equipamento, eficiência de motor, eficiência de lâmpada, eficiência de eletrodoméstico, de equipamentos, de instrumentos, ok? Então, Lamberts, né, lá em 2004, ele afirma que já em 1992, né, já se existia essa crise. Não iniciou logicamente lá em 2000, ela já vinha acontecendo desde 92. As edificações residenciais, de serviços e públicas consumiam praticamente 42% da energia elétrica gerada no país. Ou seja, é uma fatia até que considerável. Então, praticamente, o sistema elétrico, 50%, vamos dizer assim, se destinava a essas finalidades, né, como edificações residenciais, né, que são residências, serviços e públicas, consumia praticamente 42%. Já lá em 2013, né, onde foi feito esse estudo, praticamente esse consumo subiu lá para 46%. Ok? Então, não só em 2000 que começou a se falar mais em eficiência energética, mas nos dias atuais, né, nós temos que ter uma preocupação muito grande. Nós não devemos parar com isso, nós não devemos fazer o projeto e parar, nós temos que constantemente estar renovando, né, os conceitos de eficiência energética, procurar o máximo possível a questão da eficiência energética. Então hoje, logicamente, se você vai construir uma casa, você vai procurar o máximo de eficiência possível, tanto, né, principalmente energética, né, do que é o nosso objetivo, mas nós vamos procurar o máximo de eficiência possível nessa casa para que você não tome atitudes futuras, né, para que seja feita algumas adequações. Então, olhando aí na figura 1.1, nós podemos observar que no Brasil, 43,76% da energia ela é consumida pelo setor industrial. Isso aqui é uma referência ao ano de 2013. Não alterou muito em relação aos dias atuais, ok? 2020. Mas tem uma pequena alteração. Em segundo lugar, vem o sistema residencial, que consome praticamente 23% da eletricidade por setor, do consumo de eletricidade. Depois vem o comercial e público. Comercial são lojas, prédios comerciais, prédios públicos, 22,96%. Em quarto colocado, o próprio sistema energético consome 5,78%.
da eletricidade no país. Em quinto lugar, o sistema agropecuário, 4,08%. É muito pequeno. E em último lugar, como nós podemos observar aqui bem pequeno, o setor de transporte, que consome 0,36% da eletricidade no país. Então, como nós podemos observar aqui, o grande consumidor de energia no Brasil, e dificilmente ele vai ser ultrapassado, é o setor industrial, que é o setor pesado de manufatura, de processamento, ok? Pois bem, em fevereiro de 2002, foi feito um decreto federal, um decreto 4.131, que substituiu outros decretos, que determina que órgãos públicos federais adquiram serviços e produtos visando o menor consumo de energia e, consequentemente, que atendam a requisitos de eficiência energética. Isso foi um decreto muito importante porque, como nós comentamos anteriormente, a partir de 2000 se começou, né, que nós tivemos lá a crise energética, que se aprofundou aí em 2002. Então, a partir deste ano, o governo federal fez esse decreto para que órgãos públicos federais, caso venham adquirir equipamentos, serviços e produtos, né, ele primeiramente fizesse um projeto, fizesse um estudo de eficiência energética. Se aquele produto não atendesse aos requisitos do decreto federal, logicamente aquele produto ele não seria comprado. Isso vale também para serviço, quanto vale também para equipamentos, ok? E a partir desse decreto, logicamente, foram criadas normas para que se direcionasse, né, outros setores até, para a questão da eficiência energética. Em 2005, foi criada a norma NBR, norma brasileira 15.220, onde ela fala a respeito do desempenho térmico de edificações. Ou seja, qual é o desempenho de uma estrutura, de um prédio, de um edifício, em relação ao projeto térmico, né? Ou seja, de absorção de energia, de reflexão, ou seja, qual é a capacidade daquele prédio receber uma certa quantidade de energia e converter essa energia em eletricidade, né? Para alimentar lâmpadas, alimentar ar-condicionado, de repente, ok? Já em 2010, foi criada a norma NBR 15.575. Esta norma, ela fala a respeito do desempenho em edifícios habitacionais de até 5 pavimentos. E ela sofreu uma revisão, né, em 2013, ok? Na qual essa revisão, até hoje, ela está sendo utilizada, ok? Então, nós podemos nos basear em duas normas, NBR 15.220 e 15.575, até mesmo para fazer um projeto mais profundo aí a respeito de eficiência energética. Em 2009, setores comerciais, público e serviços receberam um regulamento técnico chamado RTQ-C. Esse regulamento técnico, ele definia, né, a qualidade para o nível de eficiência energética de edifícios comerciais e de serviços. Então ele traz parâmetros de eficiência energética
na qual o projeto ele deve constar, ok? E em 2010 foi feito a RTQ na versão residencial, que é a RTQ-R, ok? Então, se você quiser, se você for engenheiro civil, engenheiro elétrico, né, vai fazer um projeto de uma edificação residencial, você vai ter que trabalhar com a RTQ-R, que lá você vai ter os requisitos, né, para que aquele projeto ele atende ao nível de eficiência energética eficiente, ok? Com relação ao aumento de consumo de energia, o que nós podemos observar? Pegando referência como 2013, ok? Nós temos aqui o consumo de energia no Brasil nos últimos 10 anos. Então nós pegamos lá 2003, 2004 até 2013 praticamente, ok? O que nós podemos observar? O consumo de energia, ok? Em gigawatts por hora, ok? E o aumento no consumo em porcentagem, ok? Então, nós temos aqui o aumento no consumo, você verifica que a linha verde ela ultrapassa a linha laranja. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento no consumo em torno de 32%. E nós tivemos um aumento em torno de 30% no consumo em gigawatts por hora. Ok? Então, pegando como referência 2013, de 2003 até 2013, nós temos que o consumo de energia elétrica no Brasil aumentou em média 30% a 32%, considerando tanto gigawatts por hora quanto em porcentagem. Então, isso daí é um aumento até que considerável, tá? É praticamente 1/3 do consumo total que você tinha. Então, se você está tendo aí um aumento de 1/3, né, o seu sistema elétrico, se ele não estiver preparado, ele vai entrar em colapso, ok? Esse gráfico ele está lá na figura 2 da apostila. Então, o aumento de consumo de energia se deve ao acesso da população às novas tecnologias que proporcionam um maior conforto, bem como a expansão do setor de serviços e aumento da população urbana. Então, hoje você vai numa casa, numa residência, numa cidade, você pode observar que lá você vai ter cada quarto, né, uma casa de 3 quartos, cada quarto vai ter uma televisão, na sala vai ter uma televisão, na área de serviço, né, se você tiver uma varanda lá com uma churrasqueira, você provavelmente vai encontrar uma televisão. A questão de ar-condicionado, o quanto cresceu, né, a aquisição de ar-condicionado para residências. Hoje você pega uma casa em condomínio fechado, praticamente 30% a 40% das casas possuem ar-condicionado split, ok? Então, a questão do consumo para o bem do conforto, né, e a questão da expansão do setor de serviços, ou seja, lojas de serviço, aumentou muito. E lógico, nós temos aí o êxodo das pessoas que saem do campo e vão para a cidade. Então isso faz, logicamente, que o consumo aumenta gradativamente, ok? Então hoje, praticamente, calcula-se que quase 50% da energia elétrica produzida no país seja consumida não só na operação e manutenção das edificações, mas também nos sistemas artificiais que proporcionam conforto ambiental
para seus usuários, como nós acabamos de comentar: iluminação, climatização e aquecimento de água, ok? E a questão do consumo de energia elétrica para o setor público. O que nós podemos observar? Também pegando como referência o ano de 2013, nos últimos 10 anos, ou seja, de 2003 a 2013, podemos observar que o consumo em gigawatts ele saiu de 30 mil gigawatts para 40 mil gigawatts. E a questão do consumo de energia elétrica, né, em porcentagem para o setor público, ele saiu aproximadamente de 2% e foi lá para 25%. Ou seja, teve um aumento considerável de 25% a 27% no aumento de consumo de energia para o setor público. Por quê? Porque certamente, né, logicamente, nós tivemos aí setores públicos atendendo uma maior gama de pessoas, né, um descentralizamento dos setores públicos, né, onde você tem no centro da cidade você tem um departamento, nos bairros você tem departamentos que estão ajudando a atender esse departamento central, ou seja, houve uma descentralização desses setores públicos e, logicamente, né, o aumento de consumo aumenta bastante. Então, o aluno pode observar que dificilmente nós vamos ter uma curva descendente, decrescente, ou seja, consumo de energia diminuindo, a não ser que você tenha, logicamente, um programa muito eficiente, um programa muito grande de eficiência energética, onde a conscientização da população deva chegar a quase 100%. Então, é um projeto, logicamente, a médio e longo prazo. A curto prazo, logicamente, está sendo feito somente em alguns setores. E por que melhorar? Por que melhorar o rendimento energético das instalações elétricas? Primeiro, para a indústria, quais são os benefícios, né? Quais são as melhorias que são apresentadas caso você trabalhe com um sistema de eficiência energética, de rendimento energético, aumento de rendimento energético? Com certeza vai trazer benefícios. Então, para indústrias, podemos relacionar 3 fatores aqui: melhora do aproveitamento das instalações e equipamentos elétricos, como consequente melhoria na qualidade do produto. Certamente, você melhorando aí a questão das instalações elétricas na indústria, certamente você vai deixar de ter um ponto quente, você vai deixar de ter uma fuga de energia, e o equipamento ele vai trabalhar no nível mais estável de tensão, consequentemente vai haver uma sobrevida, vai haver um aumento da vida útil desse equipamento. Segundo, redução do consumo energético e consequente aumento da produtividade sem afetar segurança. Isso é óbvio, né? Se você tem aí um aumento do rendimento energético de instalação elétrica, ou seja, uma melhoria nas instalações elétricas, logicamente o seu equipamento vai deixar de trabalhar com oscilação de tensão, né? Ou seja, um sistema trifásico ele vai estar mais equilibrado, e com isso, logicamente, vai haver um aumento de produtividade, até porque o seu equipamento vai parar menos, né? Ou praticamente não vai parar em função da má qualidade de energia. E terceiro e último, a redução de despesas com eletricidade. Ou seja, se você tem um sistema com maior rendimento, maior eficiência, o resultado disso daí, logicamente,
é um custo menor em eletricidade, de energia, ok? E agora, né, se nós falássemos a respeito para a sociedade como um todo, a sociedade em geral. Por que melhorar o rendimento energético de instalações elétricas agora, logicamente, para a sociedade em geral? Primeiro, redução dos investimentos para a construção de usinas e redes elétricas e consequente redução dos custos de eletricidade. Ou seja, você tendo um sistema mais equilibrado, um rendimento maior, certamente a subestação, né, aquela que vai te gerar energia, e a distribuição, aquela que vai distribuir energia para os ramais, elas não vão trabalhar sobrecarregadas, elas não vão trabalhar no gargalo. E ela tendo uma folga para trabalhar, ela consegue atender de uma forma mais eficiente o consumidor final que está lá na ponta do circuito, ok? E ela conseguindo isso, ela já vem aqui para o segundo item, que é a redução dos preços de produtos e serviços. Logicamente, o custo da energia por quilowatt-hora vai cair, ok? E vai ter uma maior garantia de fornecimento de energia elétrica e atendimento a novos consumidores no futuro. Ou seja, se eu vou ter uma folga no meu sistema, ok? Eu consigo garantir o fornecimento de energia para todos os consumidores. E ainda de tabela, eu consigo, né, incluir novos consumidores, eu consigo programar novos consumidores para o futuro. Dessa forma, ou seja, trabalhando com um sistema de eficiência energética, eu consigo obter, tanto para a sociedade em geral, quanto para a área industrial, eu consigo ter benefícios aí que a curto e médio prazo, né, vai me trazer resultados satisfatórios, principalmente, né, resultados financeiros, ok? Então essa fica a nossa primeira aula e bons estudos para vocês.